Olá, eu sou Maria Luísa do Odonto Coach e hoje quero conversar com você sobre público-alvo. Você pensou já sobre o seu público-alvo, sobre quem você quer atrair para a sua clínica? Eu acho que todos nós sonhamos em ter pessoas agradáveis, que paguem a gente direitinho, que paguem um preço justo, que não fiquem brigando pelo preço. A gente sonha com isso. Nem sempre é possível no nosso começo. Mas o que eu sei é que quando você monta a sua clínica, você já tem que pensar nesse público-alvo. Porque se você não pensar e abrir em outro lugar onde esse público-alvo não frequenta, onde ele não faz compras, você não vai atingir esse público-alvo. Ou, se você abrir pensando num público mais simples, mas você abrir num lugar mais sofisticado, esse público simples aqui não vai querer ir nesse lugar sofisticado, eles vão ficar com medo do preço. Então, você vai definir de cara o seu público-alvo. Quem é que você quer atender? Quem é que você quer atrair para a sua clínica? Quando eu montei minha clínica, eu não pensei em público-alvo. Isso são coisas que eu fui aprendendo, eu tive que fazer muitos cursos, estudar muito para chegar ao meu público-alvo, porque eu não aprendi lá atrás. Então, já quando eu estava atendendo na clínica, vinha muito paciente, mas não era aquele paciente que eu sonhei em atender. Então, eu precisei estudar para saber como que eu atraía essas pessoas que eu queria atender. E eu vou falar com você sobre 5 perguntas que você tem que se fazer quando você vai montar seu consultório ou quando você está já com o consultório montado, mas também, como eu, de repente não está atendendo quem você queria atender. Se você não pensar nisso, você não vai ter um resultado diferente. É aquela história que não adianta a gente fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Einstein já dizia isso, não é mesmo? Então você vai ter que pensar nisso para mudar os seus atrativos para que esse cliente que você quer chegue até você. A primeira pergunta que você vai se fazer é quais os benefícios que o seu produto vai oferecer para o seu cliente e diferente do seu concorrente. Porque se você oferecer a mesma coisa, mas o outro dentista tiver mais tempo e ele já conhecer, talvez você não seja um atrativo para ele. Então você vai procurar saber o que atrai esse cliente lá. Por que ele está indo lá nesse seu concorrente? Isso é uma primeira pergunta. Se você tem que saber que benefícios você vai dar. Se você começar a listar os benefícios, o seu leque vai se expandir. Porque até nós, quando vamos fazer qualquer compra, a gente pensa nos benefícios que a gente vai ter. Né? Ninguém quer ter só ônus, a gente quer ter os bônus. O ônus para o cliente é pagar, mas e o bônus? Então, é isso que você vai listar. Quais os benefícios? Você vai usar isso lá na frente, em campanhas, conversando com o seu cliente, para trazê-lo até você. A segunda pergunta: quais os critérios que o seu público-alvo ele usa para comprar o produto? O produto odontológico, por exemplo, ele leva em consideração preço, tecnologia, benefício. O que faz ele decidir pelo produto odontológico na clínica do seu concorrente? Você vai ter que descobrir isso. Hoje, no Google AdWords, você vai colocando palavras e você descobre coisas incríveis. Inclusive, você pode entrar nas clínicas dos seus concorrentes para você aprender com eles e saber qual é o diferencial deles. Né? E saber a tecnologia, sobre o que ele está fazendo propaganda na clínica dele. Muitas vezes ele vai colocar, de repente, uma das dentistas ou um dentista falando do microscópio clínico. Então você já sabe que se você quiser ficar naquela região, você tem que ter um microscópio clínico, você tem que ter um atrativo. Tudo vai girar em torno disso, porque o que esse cliente que está chegando nessa clínica está olhando? Que ele está olhando talvez a tecnologia que aquela clínica oferece, talvez o tanto de anos que aquele dentista é formado, você vai precisar se esforçar para descobrir isso. A terceira pergunta é você descobrir o local que esse público seu costuma frequentar. Né? Por quê? Qual é o atrativo? Então você vai, às vezes, de simples compras que eles vão fazer, de regiões que eles frequentam, de comentários no Facebook, no Instagram, eles sempre vão falar um pouquinho. E muitas vezes chega lá e ele vai falar de uma clínica. E você vai tentar entender por que ele vai lá. Se ele mora lá perto, se ele faz compra lá perto, se é uma facilidade de locomoção. Então você vai listando tudo isso, que isso é que vai te dar um diagnóstico para você desse público-alvo.
Quarta pergunta: onde mora esse cliente que você quer? Onde ele trabalha? Qual é o poder aquisitivo dele? Porque se você quer um cliente mais exclusivo, esse cliente ele tem que ter um poder aquisitivo mais alto, porque você não pode ficar uma tarde inteira se dedicando a esse cliente, isso tem um custo mais alto, então esse paciente tem que poder pagar você a mais. Mesmo que você coloque só especialistas, conforme a gente vai se especializando e vai comprando mais materiais importados do Japão, da Alemanha, o nosso custo também aumenta. Não dá para comparar o custo de alguém que é bem especializado, que usa muitas tecnologias, com outra pessoa que usa coisas mais simples. Os custos são diferentes e você tem que saber onde está esse paciente, o que ele gasta e muitas vezes assim, o que ele leva em consideração quando ele decide a compra do tratamento. A gente já falou lá anteriormente de tecnologia. Pense também se é na região, se é a beleza da clínica, se é a beleza das pessoas que frequentam, muita gente quer status, muita gente vai porque acredita que é bom. Você vai ter que pesquisar esse seu cliente. E a quinta e última pergunta é quanto em média esse paciente gasta em cada tratamento odontológico. Por que é importante você saber isso? Porque você tem um custo. E se você quer esse cliente que gasta até um determinado valor e não cobra os seus custos, você vai ter prejuízos. Então, talvez você tenha que cair um pouco a sua estrutura para se adequar à média do que esse cliente gasta. Ou você vai ter que achar o seu outro público-alvo que está aqui e que pode pagar o seu custo que também está aqui. Então, se isso ficar claro para você, o seu público-alvo, quem é que você quer atender, quem é que você quer atrair, como você tem que montar o seu negócio para fazer com que seja um atrativo para esse cliente, você já começa de outra forma, muito diferente da que eu comecei e que tive que ir aprendendo isso durante os anos, o passar dos anos. Então, se você gostou, clique gostei, inscreva-se no meu canal para você receber os próximos vídeos. Compartilhe, pode ser útil para alguém essa informação. Eu fico aguardando você no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá!